No fundo do Corona Crash, quem comprou Bitcoin ali pagou apenas $3.800 por Bitcoin. No último ciclo, quem comprou Bitcoin no fundo, em meio à insegurança e o medo, pagou $16 mil por Bitcoin. Quando você olha o gráfico passado e vê situações como essa, você talvez pense, puxa, como eu gostaria de ter comprado tudo nestas situações. Talvez você não estivesse no mercado, talvez você não estivesse tão convicto, talvez você nem sabia que ali era fundo. Vou te mostrar nesse vídeo quais são os 3 sinais para você ficar de olho e atento, talvez, à oportunidade da vida de comprar Bitcoin a um preço histórico. Se você curte análise transparente e livre de viés, você está no lugar certo. Siga-me. Olá, CryptoPowers, eu sou Gustavo Corrêa e trago aqui semanalmente conteúdo educacional para você no YouTube. Então, deixa o like aí e já te inscreve para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Tenho certeza que você já teve esse sentimento que eu comentei no início do vídeo. Ah, se eu tivesse comprado Bitcoin mais barato, olha, se eu tivesse comprado lá em determinado fundo, enfim. Essas coisas dependem muito mais da nossa atitude, da nossa visão, do que de qualquer outra coisa. Mas para ajudar a gente a entender quais são as melhores oportunidades, eu falo daquelas oportunidades históricas para estar comprado em Bitcoin, é necessário a gente levar em conta algumas informações, alguns dados, dados on-chain, dados técnicos cruzados, para que a gente possa ter certeza, olha, estamos mesmo numa excelente região para iniciar o nosso processo de compras. Bom, eu vou trazer para você aqui pelo menos 3 sinais que demoram muito tempo para se alinhar, mas que agora começam a se alinhar. Vou mostrar para você aqui. Então, o que você está vendo aqui comigo é o gráfico Sortino Ratio. Essa é uma métrica muito usada no mercado tradicional, uma das mais respeitadas métricas do mercado tradicional para se analisar ações, commodities e índices. O Sortino ele leva em conta principalmente a volatilidade de queda dos ativos e não a volatilidade alta. Então, não é toda a volatilidade, como por exemplo o Sharpe Ratio. Ele é diferente nesse sentido, ele prioriza a volatilidade negativa, quando o ativo cai, para se encontrar potenciais sinais de fundo e de exaustão vendedora. Bom, o que nós vemos aqui, ó, que o gráfico ele contém o marco zero, a linha zero, e abaixo dela, isso aconteceu 4 vezes oportunidades interessantes. Vou mostrar aqui que no ciclo de 2014, quando o preço estava lá embaixo, o Sortino Rate estava abaixo de zero e deu uma excelente oportunidade de compra. Indicou a compra. Depois aqui, nós tivemos de novo, no ciclo de 2018, quando o preço atingiu este fundo, o Sortino Rate estava bem abaixo de zero, dando uma excelente oportunidade de compra, indicando a exaustão vendedora e a oportunidade de compra. E em nosso último ciclo de alta do Bitcoin, encontramos o fundo do poço, lá naqueles $16 mil, o Sortino Ratio de novo já estava demarcando uma excelente região, tipo nos dando permissão para partir para o lado comprador. A mesma coisa agora, amigos, está acontecendo com o preço do Bitcoin. O preço do Bitcoin abaixo de $80 mil iniciou, fez com que o Sortino Ratio começasse a vir para baixo do nível zero. Mas aqui já está nos dando indicação de que, olha, presta atenção para oportunidades de compra futuras que vão ocorrer. E não come mosca. Falando sobre isso, eu tenho um recado para ti. Você acha mesmo que construção de patrimônio com Bitcoin acontece quando ele sobe? É claro que não. A fase de fazer isso é quando ninguém está mais querendo, é quando há o desinteresse, quando há desesperança, há descrença. Nesse momento, investidores estruturados se posicionam antes da virada do mercado. Foi assim nos ciclos anteriores, foi assim no último ciclo, e sempre será. Quem consegue entender isso, acumula patrimônio exponencialmente. Mas quem fica esperando sempre confirmações acaba pagando caro demais. Se você tem capital para investir, mas ainda não tem um plano claro de como fazer, você possivelmente está operando no escuro se está esperando muitas confirmações e vai ficar para trás mais uma vez. Para te ajudar nesse sentido, no dia 13 de março, eu vou fazer uma aula chamada O Mapa dos Ciclos. E nessa aula eu vou mostrar como que investidores qualificados já estão se preparando para essa nova retomada do ciclo de alta do Bitcoin. Essa aula será gratuita. E para participar, clica no link que está aparecendo aqui para você, preenche o formulário e receba o convite para assistir essa aula no dia 13 de março. Não perde, vem! Já o segundo indicador é um indicador on-chain, que nos ajuda a ter uma visão bastante apurada a respeito dos long-term holders. Quem são os long-term holders? São os holders de longo prazo, aqueles que estão acima de 6 meses comprados no mercado. É isso aí. Olha só aqui, que interessante isso. Lá em 2015, 2016, quando teve esse fundo aqui de mercado, 50% dos long-term holders estavam com suas moedas no loss.
Eles não realizaram esse loss, não é um loss realizado, ou seja, é estarem comprados, mas submersos no prejuízo. 50% deles estavam no prejuízo. Depois, aqui em 2018, quando encontramos esse novo fundo, 45% dos players de longo prazo estavam no prejuízo. E no último ciclo, quando o preço está por volta dos 16 mil dólares, 40% dos players de longo prazo estavam no prejuízo. Lembre-se, eles não venderam no prejuízo. Eles estavam com seus portfólios submersos no prejuízo. Neste momento, nós estamos com 27% dos players de longo prazo no prejuízo. Agora é importante se atentar a uma coisa aqui quanto a essa métrica. Esta métrica torna alguém holder de longo prazo quando o cara fica acima aí de 6 meses. Bateu 6 meses, tu já é um holder de longo prazo, que segurou aí com mãos de diamante, como o pessoal fala, os teus bitcoins mesmo no prejuízo. Então, nós podemos ter uma alteração desta métrica em 2 cenários. Primeiro, se o preço do Bitcoin cair mais, nós podemos ter uma alteração deste cenário. Segundo, nós podemos ter uma alteração deste cenário se simplesmente o tempo passar. Quem comprou, por exemplo, em dezembro, faz 3 meses que está comprado no Bitcoin. Mais 2 meses e meio, quase 3 meses, já vai ser um holder de longo prazo. Então, veja, com a passagem do tempo, nós vamos ter novos holders de longo prazo que compraram em preço alto e essa métrica vai subir. E ela pode ser acelerada se os preços do Bitcoin caírem ainda mais. Perfeito? Conseguiram pegar essa visão aí? Agora, esse gráfico traz para a gente algo muito interessante. Entenda que o padrão é 50, 45, 40. Isso nos sugere que a cada fundo de ciclo, menos holders de longo prazo, ficam no prejuízo. Se nós vamos seguir esta linha de tendência desta vez, nós tenderemos a ver não 40% ou 50% dos holders de longo prazo no prejuízo, mas talvez algo em torno de 35%. Então, esse gráfico não precisaria subir muito para nós termos o sinal máximo de atenção nos avisando. Olha, presta atenção nas compras, por favor, e para de falar em queda. E o terceiro dado que eu trago para vocês é um dado técnico, que é o famoso RSI, o Índice de Força Relativa, talvez um dos indicadores mais usados pelos analistas, não é? No semanal, o RSI atingiu fundo apenas 4 vezes no semanal. E quando isso foi demarcado, isso demarcou fundo de mercado. Por exemplo, quando isso ocorreu aqui, em 2014, 2015, quando ocorreu aqui, por exemplo, em 2018, aqui em 2022 e agora está demarcando de novo uma região de fundo. Note que, portanto, no entanto, quando o RSI entra numa região de sobrevenda, vou trazer aqui para mostrar para vocês no detalhe, olha só. Quando ele entra numa região de sobrevenda, ele não quer absolutamente dizer que os preços já encontraram o fundo. Preste atenção, olha só. Isso aconteceu aqui, ó. Ó, vou colocar aqui exatamente no início, ó. Aqui foi o início do RSI entrar em sobrevenda? Não, mais para cá. Aqui, ó, foi o início. O preço estava aqui, em 20 mil dólares aproximadamente, 20.500 dólares. O preço ainda degringolou e veio cair aí 23% para encontrar o fundo do poço real. No ciclo anterior, isso aconteceu parecido. Olha só, ele entrou na região de sobrevenda aqui, foi com muita precisão até. Encontrou aqui, né? Vamos ver? Isso, encontrou aqui, ó. Então, aqui estava o fechamento do candle e ele ainda demorou o quê? 2 semaninhas para encontrar o fundo do poço? 2 semaninhas. Mesmo assim, ele caiu 10%. Foi um pouco, né? Não foi muito, mas foi um pouco. E já aqui nesse ciclo de 2014, 2015, quando ele caiu aqui, ó, ele demarcou realmente o fundo com precisão. Quando ele bateu ali, ele demarcou o fundo com precisão, que o fundo foi ali, ó, aquele paviozinho. Beleza? Então, veja só. Agora, amigos, nós estamos vendo exatamente isso ocorrendo de novo. Sobrevenda do RSI. Quando foi demarcada a sobrevenda do RSI? Aqui. Exatamente aqui. Quando os preços encontraram a mínima dos 58 mil dólares. Então, nós podemos ter aqui 2 casos quando nós comparamos com casos passados, com os outros 3. Ou nós já tivemos o fundo
ou nós já tivemos o fundo aqui em 58 mil dólares e ponto final, ou nós ainda vamos agonizar mais um pouquinho, como aconteceu no último, e buscar ainda um fundo mais baixo e então fazer a retomada. Isso pode acontecer. No entanto, o que nós estamos querendo dizer para você aqui, o que eu estou tentando dizer para você aqui com toda essa análise? Que esses três indicadores, matemáticos, técnico e on-chain, quando eles se cruzam e eles convergem, historicamente eles nos demarcam aí o momento mais importante para você fazer compras históricas no Bitcoin. É aquelas compras que você compra e diz, ei, olha, comprei bem, comprei perto do fundo e o Bitcoin subiu um monte. Cara, nós estamos perto desta oportunidade ocorrer se nós já não estamos. Por isso que esses indicadores, eles não vão dizer com um botão na tela para você, piscando com uma etiqueta dizendo compre agora. Não, não vai dizer isso. Mas as suas informações nos dizem que nós estamos muito perto ou já estamos em uma região para você começar a fazer o seu famoso DCA. O que é o DCA? É você fazer compras fracionadas periódicas. Isso historicamente funcionou. DCA não funciona todo o tempo. Não adianta você ficar comprando simplesmente quando o preço está caindo. Imagina, se você estivesse comprando desde que o Bitcoin começou em 126, com os preços em 60 mil dólares, você teria comprado 50% de queda. Então não se compra toda a queda, mas se compra nos momentos muito importantes, como esses aí que está surgindo para a gente, com esses três convergentes indicadores. Fazer isso pode ajudar você a fazer compras, melhorar seu preço médio e depois surfar a valorização do Bitcoin, que normalmente ocorre em um ano e meio, 2 anos, após ele ter encontrado o seu fundo do poço. E me diga você está fora ou você já está embarcado no Bitcoin? Você já começou a fazer suas compras? Ou você vai esperar um momento ainda mais oportuno para isso? A realidade é que muitos ficam esperando o momento certo para fazer isso. E às vezes o momento certo não chega, e quando vê o momento certo já passou e foi embora. E você fica sem fazer absolutamente nada. Quando nós vamos ouvir aí o que está acontecendo no YouTube, nos canais, por aí, a gente vê pessoas já falando que o próximo alvo é o topo histórico. Outros já estão dizendo que não. Tem alguns especialistas que estão dizendo que o preço vai a 20 mil dólares. Mas, olha, isso não é embasado em absolutamente nada. O que nós temos que estudar e que levar em conta é isso que eu estou trazendo para vocês aqui, que eu tento trazer de maneira transparente. São os dados, as métricas, matemática, estatística e dados técnicos comprovados que historicamente funcionaram. Se nós nos guiarmos por dados, nós vamos conseguir tomar decisões probabilísticas e não decisões apenas especulativas, o que pode frustrar a maioria dos investidores. Olha, a intenção desse vídeo aqui não é trazer nenhum tipo de recomendação financeira para você, mas é deixar você bem informado para que você possa tomar por si só as suas decisões. Amigos, dá trabalho fazer um vídeo como esse. Deixa o teu like, te inscreve aqui no nosso canal e eu te vejo lá no dia 13 de março, em nossa aula gratuita que nós vamos fazer para você se posicionar e saber como os investidores qualificados estão tomando essas decisões importantes de se posicionar antes mesmo da virada do mercado. Espero que vocês tenham gostado. Assista aí o próximo vídeo que eu vou sugerir para você. Um abraço. Até mais. Fui.